Fala, meu caro rubro-negro, estamos aqui com Tá Na Área e também aqui não é diferente, tem tudo sobre o Mengão e vamos conferir porque tem correspondente lá, a Letícia Marques, e vai passar as últimas atualizações do Flamengo também. Crédito de imagem ao Sport TV, link abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e chega com aquele like porque ajuda e eu agradeço. Vamos ver o que ela tem a dizer e todos os integrantes do Tá Na Área. Bora pro vídeo. Mas a gente volta a falar das competições continentais porque já sabemos o primeiro semifinalista da Conmebol Libertadores no duelo argentino entre Racing e Vélez. Mais uma vez o Racing venceu, já tinha vencido o primeiro jogo por 1-0 e hoje novamente bateu o rival por 1-0, gol do Solari no segundo tempo, né? Por volta dos 35 minutos do segundo tempo, o Racing então vence novamente e já é o primeiro semifinalista definido. Temos o chaveamento da Libertadores, já sabemos que vai ser o adversário ou de Flamengo ou de Estudiantes na próxima fase, né? Desse lado aqui, LDU e São Paulo com boa vantagem. A maior vantagem dos jogos de ida é da equipe equatoriana, com River Plate e Palmeiras. Daqui saem dois semifinalistas. Do outro lado, você já está vendo lá o Racing aguardando Flamengo ou Estudiantes. Esse jogo do Flamengo acontece na quinta-feira. O Flamengo tem a vantagem, mas joga fora de casa contra o Estudiantes na Argentina. E falando em Flamengo, já vamos fazer contato com um solo argentino. Já vamos para Buenos Aires falar com Letícia Marques, que já está por lá acompanhando tudo do dia a dia do Flamengo, para falar um pouco mais sobre essa partida de quinta-feira. Letícia, boa noite para você, bem-vinda ao Tá Na Área. Oiê, boa noite, Bené, Camila, Richarlison, Jéssica, todo mundo que está acompanhando. Sempre um prazer falar com vocês. Bom, como o Bené já antecipou, já estou aqui em Buenos Aires, mas até para recapitular para o torcedor, né? A partida acontece em La Plata, que é um pouquinho distante daqui, cerca de 40 a 45 minutos. A gente chegou nessa terça-feira para fazer a cobertura um pouco antes do Flamengo. O Flamengo chegou em La Plata mais ou menos umas 8 e pouca da noite e está agora se alocando no hotel, né, fazendo todo esse processo de check-in e tudo mais. Flamengo que tem novidades, né, Bené? Acho que é importante a gente falar, uma preocupação que a torcida do Flamengo tinha era para esse retorno do Jorginho. O Jorginho viajou com a delegação, está aqui em Buenos Aires, ele fez a atividade com o grupo, hoje, né, foi a campo, deu um passo nessa recuperação. O Flamengo encerra a preparação para essa partida na quarta-feira, faz um treinamento aqui em Buenos Aires e aí sim vamos ter o martelo batido por Felipe Luiz para essa relação do Jorginho, e a expectativa é de que Jorginho seja sim relacionado e é um grande reforço para o Flamengo, ele que não entra em campo desde a goleada contra o Vitória, né? Aquela goleada histórica pelo Campeonato Brasileiro. Ele sentiu um pouco depois daquela partida, né? Logo no final da partida iniciou o tratamento, ele fica fora daquela partida contra o Grêmio um pouco antes da data FIFA e desde então ele não retornou ainda. Então, o processo todo sendo feito para que ele esteja à disposição na quinta-feira do Felipe Luiz, e aí, estando à disposição, há uma grande expectativa de que ele volte ao time titular e forme ali o meio-campo com o Saúl. Já dei uma pincelada, tá? Só porque a Camila gosta, já falei um pouco antes até dessa preparação, né? Mas tenho certeza que amanhã, ao longo da programação, a gente debate mais o que o Felipe Luiz pensa desse treino, porque, como eu falei, né? Tem treino amanhã para definir o time ainda. Nem precisei perguntar ainda de escalação, Letícia já trouxe as informações pra gente, porque, claro, até quinta-feira, como ela lembrou, tem um treino ainda amanhã, mas já é um retorno importante, né, Jéssica? Pensando, né, nas últimas formações, na ausência que o Jorginho tem feito, né, nas funções que ele faz dentro do time do Felipe, ainda que haja ainda essa dúvida, vai ter condições de voltar como titular, mas é uma opção muito importante pro Felipe, pensando no resultado fora de casa, né? E ele encaixou como uma luva na dinâmica de jogo que o Felipe gosta de ver o Flamengo jogar. E não acho que tem alguém no elenco que consiga suprir o que o Jorginho faz, não só em qualidade, que a gente sabe, com a bola no pé, mas ele consegue fazer essa saída de jogo, essa primeira fase de construção da jogada com muita velocidade, né? Então o jogo não para nele, na verdade ele acelera o jogo com facilidade, né? Sem ele ter que carregar a bola. Num passe que quebra linhas, ele uma visão de jogo muito boa e ele participa lá na frente também, né?
Então, esse jogador é difícil da gente substituir no time, quando você tem um jogador assim. E ele voltando pro Flamengo, é um Flamengo que se encaixa melhor dentro dessa ideia do Felipe, como eu estava falando. Então, certamente, um excelente retorno pro Flamengo. O Flamengo tem outros jogadores muito bons no seu elenco, que também conseguem se apresentar bem, mas na dinâmica que o Jorginho dá, na posição que ele tem ocupado, mesmo quando tiver o Pulgar de volta, vai ser difícil escolher quem joga. Dois jogadores bem diferentes, vamos falar. Mas quando tem Saúl para colocar nesse time também, é tanta gente boa para colocar, a Arrascaeta, alguém vai acabar sobrando, né? Não acho que vai ser o Jorginho em nenhuma das dinâmicas, porque ele é um jogador que entendeu a proposta do Felipe e consegue executar com muita qualidade. Acho que muda o patamar do time, né, Richarlison? Quando você tem o Jorginho, até pela questão da experiência também que ele traz num jogo tão importante como esse. Tem muita coisa que o Jorginho agrega para esse time do Flamengo, né? A Jéssica já salientou algumas que é importante, mas eu vou mais além. Num jogo onde o Flamengo vai precisar muito dessa posse de bola, o Flamengo não pode deixar a bola com o Estudiantes. Não é a característica do Estudiantes, não é. Mas se o Flamengo deixar a bola com o Estudiantes, vai sofrer muito mais do que o necessário. E o Jorginho é esse jogador que vai ter essa posse, vai saber trabalhar, vai saber alongar, vai saber achar um passe entre linhas, vai saber acelerar quando tiver que acelerar, vai ter que saber movimentar a bola numa linha de 3 zagueiros para aliviar alguma coisa. Então, assim, o Flamengo ganha muita coisa. Qualidade técnica não precisa falar. O Jorginho com a bola no pé, ele é algo absurdo. É um patamar diferente de todos aqueles que a gente tem visto aqui no futebol brasileiro. Agora, pela importância do jogo, eu acho que ele agrega muito mais ainda. O Flamengo precisa desse jogador para entender o jogo, as nuances que esse jogo vai propor para o Flamengo. Os 90 minutos, a gente sabe que tem vários joguinhos nesses 90 minutos. E o Jorginho entende muito rápido. O feeling dele é, agora eu preciso acelerar. Não, agora eu preciso cadenciar. Agora eu preciso achar um passe entre linha para o Arrascaeta entrar no jogo. Então, essas coisas que o Jorginho traz para o Flamengo, com certeza amanhã, se caso ele for titular, vai aumentar mais ainda o patamar do Flamengo. A gente tem visto, né, Letícia, pelo menos no primeiro jogo, né, no Maracanã, o Felipe optou pela formação com o Arrascaeta e o Pedro, até porque os dois, né, têm sido muito importantes, principalmente o Arrascaeta em número de gols, de assistência, enfim, tem sido alguns dos principais jogadores desse time em partidas decisivas. Mas pensando nesse jogo de amanhã, de quinta-feira, se meio com amanhã, é quinta-feira, amanhã é Palmeiras, o Flamengo joga na quinta-feira contra os Estudiantes, que em Buenos Aires, né, em La Plata, como você corrigiu bem, tendo essa oportunidade de já, né, conseguiu segurar um placar que poderia ter sido maior. O Estudiantes do Maracanã vai levar um resultado para casa, precisa vencer por um gol de diferença, pelo menos para levar para os pênaltis. E conhecendo, né, a maneira dos times argentinos jogar, acho que todos nós imaginamos um Estudiantes, ainda que precise fazer gols, mas catimbando bastante o jogo com aquela experiência argentina e jogos decisivos como esse. Você imagina, para não deixar de perguntar de escalação, né? Alguma surpresa do Felipe nesse sentido, assim, de pensar uma mudança do time em função da maneira como deve jogar esses Estudiantes? Aí você vai fazer a pergunta que a gente sempre debate, né? Pedro ou Bruno Henrique, né? Nesse momento da escalação, a gente sempre conversa sobre isso. Na última participação que eu tive, um pouco antes desse jogo do Estudiantes, a gente levantou essa questão porque o Bruno Henrique vinha sendo o escolhido nos jogos decisivos, né? Como foi o escolhido para surpresa de muitos na partida das oitavas contra o Internacional. Já nessa partida contra o Estudiantes no Maracanã, o Felipe Luiz ele optou pelo Pedro, como se desenhou ali nos últimos dias. Mas, Camila, fica esse questionamento aí, vou tentar te responder com precisão amanhã, se eu conseguir. Mas, assim, eu acho que o ataque é o setor do campo que o Felipe tem mais variações e é onde o Felipe mais pode modificar até no sentido do jogo, porque muda bastante você jogar ou com Pedro ou com o Bruno Henrique, ou até o Plata de 9. Então, assim, ele consegue mexer ali dentro de uma estrutura de 5, 6 atletas que mude bastante a forma de jogar. Então, é o lado mais difícil da gente conseguir entender o que pensa o Felipe, e eu acho que é sempre onde está em aberto. Eu penso que ele sempre tem essa duvidazinha ali entre o Bruno Henrique e o Pedro, mas até para pontuar, Camila, acho que é importante, né? Teve toda aquela questão polêmica em relação ao cartão que o Plata levou no Maracanã, de forma inicial, assim, a Conmebol comunicou ao Flamengo que o cartão tinha sido retirado e que o Plata estava liberado para jogar essa partida, mas agora, né, nos últimos dias, a Conmebol anunciou publicamente, através de uma nota, explicando que o Plata está de fato liberado. Então, assim, não tem
mais nenhuma dúvida, Plata está à disposição do Filipe Luís, ele que é uma peça praticamente chave aí desse esquema de ataque que a gente já debateu em alguns momentos. Mas, para completar também, Camila, na escalação do final de semana contra o Vasco, o Filipe Luís mexe em algumas peças, é bem verdade que o time... praticamente, né, 5 atletas eram os atletas titulares, mas mexe bastante. Isso dá um indicativo do que ele pensa para esse jogo de quinta-feira. E ainda assim, acho que fica aberto o ataque, porque o Bruno Henrique não vinha jogando, mas joga como titular contra o Vasco. De certa forma, ele dá uma oportunidade do Bruno Henrique de recuperar, podendo pensar em utilizá-lo como titular na quinta-feira, mas também dá um descanso para o Pedro Felipe, que justificou essa escalação contra o Vasco muito pela forma de como os atletas tiveram pouquíssimo tempo para uma recuperação, né? O Flamengo jogou na quinta contra o Estudiantes e jogou no domingo contra o Vasco. Então, assim, nem todo mundo conseguiu recuperar 100%. Então, para não correr risco de lesão e comprometer esse jogo decisivo aqui na Argentina, o Filipe Luís mexeu um pouquinho na escalação. Então, já dá um indicativo do que a gente pode esperar da escalação de quinta-feira, Camila. Não, e lembrando que o Bruno Henrique foi titular nos 2 jogos das oitavas de final contra o Internacional, né? Ele faz o gol, inclusive, do 1-0 no Maracanã. O primeiro jogo foi no Maracanã contra o Inter. Ele é titular também no jogo de volta. O Pedro acaba sendo titular nesse jogo contra o Estudiantes, Jéssica. E para falar desse jogo de quinta-feira, se a gente focar na parte técnica, acho que não tem nem debate. Acho que é um abismo entre Flamengo e Estudiantes, não só pelo que a gente viu no Maracanã, pelo que a gente tem visto do Estudiantes na Libertadores. Foi líder do grupo, passou como primeiro colocado do grupo do Botafogo, mas não encheu os olhos em momento algum, essa equipe argentina. Só que, por outro lado, a gente sabe que um jogo de Libertadores esse tem vários outros elementos além da parte técnica. E eu acho que para não deixar tão igual, para não colocar o Estudiantes de volta no confronto, o Flamengo tem que deixar de lado pilha com a arbitragem, esquecer a arbitragem desastrosa que teve no Maracanã. Realmente foi muito ruim a arbitragem, mas já passou, né? O resultado não muda. O Flamengo conseguiu, claro, a suspensão desse cartão vermelho do Plata, que vai ser importante nesse jogo da volta, é tentar focar na parte técnica. Claro que tem a catimba argentina, tem a pressão de jogar fora de casa, mas acho que é importante para o time do Flamengo tentar resolver na parte técnica, porque existe um abismo entre as equipes. Não, o Flamengo é a equipe mais técnica da América do Sul, assim, com muita facilidade. Mesmo que a gente estivesse elogiando até pouco tempo, até recém no programa, o Palmeiras, que para mim joga um excelente futebol, tem um outro estilo de jogo. Acho que tecnicamente falando, o Flamengo é a equipe que mais oferece essa possibilidade de um jogo de altíssimo nível técnico, né? Aí a discussão é quão distante está o adversário do padrão técnico que tem o Flamengo. Ou seja, tem como dominar o adversário com a bola no pé. Acho que é nisso que o Flamengo tem que focar, né? Dominar o adversário com a posse na bola no pé, com a troca de passes, como foi nos primeiros minutos da partida de ida, né? Depois não conseguiu sustentar isso pelo jogo todo. E a gente sabe qual é o jogo dos argentinos. Prioritariamente desestabilizar emocionalmente o adversário. Começa por aí, né? Com a pressão que é muito grande da torcida, a gente sabe como é um caldeirão, e aí tentando pilhar o jogo, minar o jogo, reclamar com a arbitragem. Às vezes a arbitragem vai dar uma coisa para outro lado, se o jogador não está bem estável emocionalmente, ele já vai ficar contaminado. O Flamengo não pode cair nessa arapuca. E tem maturidade, a gente é maduro demais para não cair nisso, né? Porque no primeiro jogo teve falhas bizarras de arbitragem, que isso tem que contaminar o emocional dos jogadores para a segunda partida. Porque com a bola no pé, eu acho que o Flamengo tem muita condição de dominar o adversário. Agora, se cair na pilha, se de repente a marcação tá sendo desleal e aí o Flamengo perde a sua característica própria de jogo, aí entra no jogo do adversário. Isso pode ser uma arapuca. Bom, tá aí, do Tá Na Área também não é diferente. O Flamengo não tem uma escalação definida ainda, até como a Letícia Marques, a correspondente, está lá acompanhando, e o Flamengo ainda vai ter um treino nessa quarta-feira para definir quem vai entrar, quem não vai. O Jorginho, é possível ele jogar, mas assim, cara, é estranho, né? Eu falei no outro vídeo, mas é estranho. O Flamengo depender do Jorginho. O cara chegou aí agora, é recente, não tem 2 meses, 3 meses, não lembro. A gente fica muito dependente dele. Cara, é um jogadoraço. Não tô questionando ele. O cara tá com 33 anos. Tinha que ser aquela cereja do bolo, aquele cara que refinado. Eu acho que também tudo isso pelo Pulgar, tá? Do jeito que tá, né? Tá voltando de lesão, tá se recuperando, não tá pronto pra jogar. Tá nessa transição. Mas eu espero que o Flamengo não dependa muito dele e jogue bonito o conjunto, todo o conjunto, performance completa da equipe, cara, em si. A gente
Porque no jogo, o primeiro jogo, a gente faltou finalizar e melhorar o aproveitamento nas finalizações que produzimos, mas só 2 golzinhos no começo, antes de 10 minutos já estava 2-0, daí não fez mais gol. Eu acho que aonde o Flamengo pecou foi nessa parte. Mas eu acredito que o Felipe tá corrigindo isso aí, e a gente confia no Felipe, que ele não caiu à toa, né? Vamos torcer, porque amanhã tem mais. Amanhã vamos ter uma noção de como vai ser a escalação, a provável escalação do Flamengo, porque o Felipe só adianta 1 hora antes do jogo. Então até lá a gente vai ficar com aquela questão: qual vai ser a escalação do Flamengo? E como é fora de casa e o Estudiantes vai querer vir para cima, eu acho melhor colocar o Bruno Henrique, porque ele é muito rápido. Ele, Plata pela direita aberto e Samuel Lino na esquerda aberto. Pô, vai ser um ataque rápido. Se caso ele estiver com a bola em cima, contra-ataque, a gente parte para cima e finaliza. Precisamos fazer o mesmo que fez com o Internacional. O Racing já tá lá esperando. O Racing também assistiu o jogo dele lá, não é tudo isso também, viu? Não vi produção assim que nem o Flamengo. O Flamengo é diferente. Tem tudo para estar lá na final e ganhar a Libertadores. A verdade é essa. Beleza? O vídeo é só, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta, dê sua opinião aí. É importante pra gente. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.